esse tema a minha prática pessoal aproxima esse tema de práticas meditativas que eu tenho, de meditação sentada e por aí vai. Então, eu me interessa esse tema do aspecto meditativo da improvisação, da atividade de improvisar. A outra questão, o segundo tema, né, é um aspecto investigativo da prática de improvisar. Estou sempre buscando alguma coisa, improvisando. Eu não estou improvisando por nada, eu estou improvisando em busca de alguma coisa. Seja lá o que for, eu posso nem saber o que eu estou buscando, mas existe algo que me impulsiona nesse sentido de buscar. Tudo pode me interessar, mas não necessariamente, né? Então essa questão, esse estado de investigação, essa característica investigativa da improvisação me interessa muito forte. E a terceira coisa é a questão da autonomia, em práticas de improvisação existir uma questão, pelo menos nas práticas que que me interessam desenvolver, é ter essa questão da autonomia, questões relativas à possibilidade de escolha, até onde vai a minha escolha, até onde existem regras pré-definidas, uma moldura pré-definida que eu tenho que respeitar, até que ponto eu transgrido ou não, respeito. Então, e como eu tomo todas essas escolhas são feitas individualmente, mesmo em coletivo, mas existe uma questão autônoma que está sempre em jogo, mesmo que ela seja tensionada, mas ela, ao meu ver, está sempre presente lá, essa questão da autonomia. Então, essas três questões são três aspectos da improvisação que me interessam muito de perto. O aspecto que eu chamo de meditativo, estados de presença, bababá, o aspecto investigativo e o aspecto autônomo. São esses três temas que eu ofereço aí para o grupo. Ocon, também só para jogar na roda, esse texto que eu encaminhei no WhatsApp é um texto que eu acho bem provocativo, assim, para essa questão da autonomia, sabe? Tem coisas que eu concordo mais, coisas que eu concordo menos, mas eu acho ele, enfim, ele abre um campo de discussão que me parece interessante. Ana, tu cortou para mim, quando tu falou do texto, cortou, eu não sei que texto. Não, é que eu encaminhei um texto no grupo de WhatsApp. Eu acho que todo mundo já estava, mas eu posso reencaminhar. Que foi um texto que eu recebi no momento que eu estava trabalhando com a Paula Bueno no Cartas Abertas ao Desejo, e a gente estava falando sobre redes. E ele fala sobre os small bangs, assim, que é essa ideia de você criar pequenas bolhas, porque a gente discutia muito essa questão de território e tal, e aí ele traz essa ideia de bolha, que são pequenas bolhas que elas vão explodindo e aí alcançando outras pessoas também, né? Só que para falar sobre isso, ele fala muito sobre autonomia, né? E sobre essa necessidade de autonomia. E assim, é um autor que ele fala. As pessoas me perguntam muito no que eu sou formado. Ele falou: não sou formado, eu sou deformado. Então eu penso muito mais a deformação do que a formação de alguém. Então, assim, é um texto bem provocativo, bem simples de ler, tem uma linguagem muito, sabe, ágil. E até o formato dele também, enfim, eu acho que para essa questão de autonomia pode ser um lugar massa também da gente conversar. Esses três pontos que tu abordas, esse estado de presença, qualidades de presença, né, estados de atenção na relação com os estados meditativos, o estado de investigação e a autonomia, os três fazem parte também desse conjunto de coisas que eu venho me debruçando, né? E a autonomia, principalmente, eu venho trabalhando com o conceito de autopoieses. Então, o que seria autonomia num sistema complexo, aberto, que é o que nós somos, né? Envolvendo todas essas questões que tu colocaste aí, o que é subversão, o que não é, o que é seguir, o que não é seguir, como é que você... O que é autonomia?
porque tudo isso faz parte dessa grande autonomia, né? O sistema autopoético, ele é aberto, então não tem como não se relacionar. E essas relações é o que definem as escolhas no momento imediato, a partir de que como sua autonomia se revela a partir desse acoplamento estrutural que esse ser vivo com o ambiente que ele está. No caso aqui, o ambiente artístico e improvisação. E a coisa da presença, eu venho trabalhando muito com os estados de atenção. Então, a atenção é um ponto fundamental que eu venho também investigando, que seria o que dá essa qualidade de presença. Então, a atenção, por ela não ter conteúdo, como a imaginação ou a percepção, que tem os sentidos, a imaginação tem as imagens, a memória tem as lembranças, mas a atenção, ela modula a experiência. Então, esses estados são modulados pela atenção. Então, a gente está numa atenção dispersa agora, conversando num vídeo, mas a gente pode se colocar num estado diferenciado que pode interferir, intensificar, potencializar ou interferir de forma negativa também nesse estado de presença. Então, acho interessante esses 3 pontos que tu abordas, porque também fazem parte das minhas reflexões, né? E só justificando, quer dizer, apresentando também, né, esses pontos, eu comecei a conscientemente dividir dessa maneira por um exercício meu de autoavaliação, assim, né, depois de cada aula, depois de cada oficina que eu dava, depois de cada processo criativo que envolvia especificamente improvisação. Isso que eu estou falando dos processos que eu conduzo, né, como professor, como artista, enfim, dando oficinas por aí. E eu comecei a elencar assim temas que eu falava, né, coisas que eu precisava me dirigir e como eu estava fazendo referência a esses temas em cada processo desses. Então, o negócio tem muito da prática. E aí, depois desses anos, eu comecei a chegar nesses 3 pontos que eu podia deixar de falar sobre qualquer coisa numa oficina sobre, né, que tem foco no ato de improvisar. Mas Conrado, não tinha como, né, conduzir um exercício de improvisação sem falar dessas 3 coisas, de investigação, autonomia e presença. E aí foi a prática que me ofereceu isso. Na minha prática, conduzindo processos, me ofereceu esses 3 temas dessa maneira, assim. Gente, eu queria só fazer uma pergunta para todos. São 12:00. Eu não sei que a gente nunca estipulou especificamente o tempo que a gente fica, né, aqui nessa discussão, mas eu acho interessante a gente pensar que tempo a gente dura esse nosso encontro, sempre, né, para a gente ter isso como algo específico e para a gente ver como a gente vai caminhar daqui para frente também. Se a gente fica até 12:30 e como é que a gente faz, assim, eu estou tentando fazer aqui uma relatoria escrita que eu posso botar no Google Drive e depois cada um desenvolvendo melhor os seus temas, ou quem não falou hoje botando e complementando, fazendo relações entre um tema e outro, não sei. Mas a gente também pode continuar conversando aqui por meia hora, se a gente quiser, se a gente assim acordar, enfim. O que vocês acham? A gente fica meia hora ou já tem gente que está precisando sair? Pessoal, para mim... Todo mundo aqui está no grupo do Zap? Sim. Porque aí, então, por exemplo, coletar e-mail para colocar no Google Drive, alguma coisa, aí essas tarefas, assim, a gente vai organizando por lá, né? E aí... todos os e-mails já estão lá, porque a Gabi já pediu, todo mundo mandou o e-mail. É só coletar lá. Eu posso fazer isso hoje, tranquilamente. Para mim, o tempo de 2 horas, que é de 10 a meio-dia, é bem legal, assim. Ultrapassar meio-dia fica um pouco complicado, porque eu já tenho outra reunião às 2, toda quinta-feira. Então, é bem legal se a gente conseguisse começar às 10, realmente, e terminar meio-dia. Para mim, seria melhor. Pessoal, eu vou, Lu, vai ser seu licença dia que eu vou acordar precisar cedo. sair, tá bom? Agora. Mas é isso, eu fico aguardando as novas indicações, como a gente vai trabalhar. Eu tinha comentado com a Ana que eu não poderia me comprometer a estar toda semana, porque
parece que não, mas o período de quarentena tá mais difícil para eu conseguir produzir as coisas e me organizar do que no período não quarentena. Tá bom? Então, ó, obrigado pela receptividade, obrigado pelo diálogo e pela conversa. Eu fico aguardando as indicações para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Então, até semana que vem. Beijo para Valeu, todos. Jarbas. Obrigado, até mais. Então, eu sinto que é isso, né, gente? Para a gente não ir debandando o bando, vamos então pensar no encerramento agora, já nos encaminhamentos, que a gente pode, para não ter que ficar escrevendo muito no WhatsApp, né? Então, os encaminhamentos eu já vou pegar os e-mails, criar um Google Drive com esse documento que eu coloquei aqui. Eu fiz um pouco do que eu escutei, mas quem quiser melhora as palavras lá, né, de cada um. E as pessoas podem ir criando esses subtemas também. E a gente pode continuar conversando no próximo encontro, esses subtemas e como é organizar, não sei. Eu me ofereço para concentrar essa organização de quem vai querer ser provocadora, provocador, para a gente já começar a pensar, né, em dividir esses temas e fazer um calendáriozinho, talvez, não sei, eu posso concentrar isso para a gente se comunicar, né? As pessoas vão se comunicando comigo e a gente vai parindo junto essa organização aí. E a minha sugestão é que cada pessoa já dê uma olhada nesse trabalho prévio, né, de Lica, no Google Drive, ver essa lista de temas, ver se tem alguma coisa para acrescentar, para destrinchar, e já ir pensando nos temas que se interessa, para a gente pensar também junto se algum tema desse pode ser, né, dois temas podem se fundir em um, dependendo de quem for provocar, ou se vão ser, pelo contrário, né, explodidos, se um tema vira outro, 5 e por aí vai. Eu posso ficar nessa organização. Tá, eu já sugiro então que as pessoas também se coloquem lá nesse Google Drive dizendo assim, posso mediar, posso provocar, enfim, porque aí você depois faz essa fala com quem quiser. Seria ótimo, por exemplo, hoje foi Liana, semana passada foi Ana. Seria também ótimo se todo mundo, de uma certa forma, assumisse protagonismo, assim, gente, hoje eu vou mediar. E faz esse papel que Liana meio que fez hoje, de ficar organizando, de ficar... enfim, seria bom, eu acho. Engraçado que eu falei de um lugar como se isso já tivesse evidente. Eu não pensei na possibilidade de alguma pessoa não provocar ou não conduzir em algum momento, mas sei lá. Eu voto, a minha sugestão é que todo mundo participe de alguma maneira. Nem que seja Não, num grupo, né? O entendi. provocador pode ser 3 pessoas, né? Quem provoca, quem conduz, organiza. Essa responsabilidade pode ficar diluída entre 3, 4 pessoas, acredito eu, mas eu acho que é importante todo mundo passar por isso. Então pronto. Então, simbora. E eu vou botar lá, tem os e-mails no Zap, e aí eu vou trazendo vocês por perto. Ou, enfim, vocês vão comentando lá. Alguém mais quer Gente, falar alguma família, coisa antes de terminar? boa semana, se cuidem, mantenham-se saudáveis, emocional, psíquica, física, espiritualmente. Nos encontramos na próxima Isso. quarta-feira, na próxima quinta-feira, para darmos continuidade ao nosso grupo de estudos. Está babado isso aqui, esse bando de solteiro. Tchau, gente. Um cheiro. Pois Eu é, queria eu quero dizer isso também. Quero dizer que discutir improvisação é um luxo, com esse quilate de seres humanos. Estamos arrasando. Beijo. Eu queria agradecer, porque para mim tem sido um respiro, assim, falar de arte no meio de tanto caos. Minha vida tá bem caótica, assim. E para mim, assim, esse bando que se formou tem sido muito especial, né? Porque eu acho que são 2 horas de encontro, mas que ecoam no corpo o resto da semana. E eu queria fazer um convite, porque hoje, se eu estiver viva até de noite, porque eu estou administrando minha saúde, então cada hora é um flash. Eu fui parar de madrugada no hospital, assim, estou bem sedada. E aí, mas se tudo der certo e eu me mantiver bem ao longo do dia,
às 19 horas eu vou fazer uma live no @mundim.ana falando sobre fotocoreografia, que é um conceito que eu venho desenvolvendo, porque para quem não me conhece, eu fotografo também. E aí eu venho pensando sobre esse lugar da fotografia a partir de processos de improvisação em dança. Então, pensar o ato fotográfico como ato coreográfico, mas nesse lugar da improvisação. Então, quem puder, fica o convite, tá bom? Tchau, gente. Tchau, amores. Obrigada a todo mundo também. Tchau, Gabi, amores. Obrigada. Bom dia. Bom dia, lindeza. Gabi, tu vai Dia, poder meu amor. estar puxando esse grupo? Como é que é? Ou ensinar como é que faz para cada vez alguém fazer esse agendamento do Zoom? Ah, boa. Boa. Posso Importantíssimo. Para você está dando eco? Não. Não, beleza. Então, é tranquilo. Vocês têm que ter o aplicativo Zoom, pelo menos eu fiz no celular, eu não sei se isso é uma questão. Mas eu, pelo aplicativo do Zoom, tem a ideia de agendar a agenda, agendar a reunião. Aí, quando você pede para agendar a reunião, parece que você tem que passar por um número X de participantes para ele, na mesma hora, colocar o balãozinho de que não vai ter limite de horário. Então, a gente tenta agendar, vai em participantes, aí dá o código, o link, ou enviar por e-mail. É bem autoexplicativo, gente. Acho que não tem como errar, não. Mas eu posso tentar fazer das telas, se for o caso. E outra coisa, né? A gente aprendeu hoje que a pessoinha que fizer essa marcação, ela tem que estar na hora para poder abrir a sala de reunião. Por isso que eu pedi Hoje desculpa quando eu cheguei. Gabi. Que eu não é tive isso? um problema. Ou eu entendi errado? Hoje eu tive um problema aqui que foi bem difícil de contornar, peço desculpas de novo, mas realmente o ideal é chegar uns 10 minutinhos antes, porque aí você admite um por um. É tranquilo. Não, Gabi, imagina. Mas eu tô dizendo assim, porque eu não sabia, por exemplo, que a pessoa que marcasse a reunião tinha que ser ela, sabe? Tem que então, ser. Isso também é uma coisa boa pra gente até se organizar, né? Se eu não posso estar na hora, passo a bola para alguém para. Isso. Tá bom, amores. Massa, então. Um beijo para todos. Beijo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Semana. E como é que sai? Eu não sei como é que sai. End meeting. Do lado esquerdo, do lado direito. Isso. Vou ficar até o final. Lica, agora que eu tenho a gravação, eu não sei por onde que eu mando esse negócio. Tu não sabe por onde manda o quê? A gravação vai ficar comigo? Será que a gente não consegue enviar para algum lugar? O quê? A gravação? Tu gravou? Eu tentei gravar a partir... A gravação não. Quando você termina a reunião, ele aparece. Já o negócio. A gravação está sendo renderizada, sei lá. E aí já abre um lugar para você gravar. E aí você grava uma pasta. Aí depois a gente tem que ver uma maneira da gente compartilhar isso, provavelmente no Google Drive, algo assim. Tá bom, amor. Mas tu guarda aí numa pastinha e depois a gente vê a maneira. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque na hora que você falou para gravar, eu tive que ficar gerenciando as duas mídias, o celular e o computador. Então, eu me perdi, só para não dar bolo. A ideia agora é pensar em subtemas dos temas que já foram pensados, ou só colocar que depois o Conra vai reagrupar? A ideia é colocar tudo, os temas, subtemas, cada um colocar os seus. É assim que eu entendo, porque teve muita gente que não falou ainda, né? Só falou 3. Não podem surgir muitos outros temas, assim, né? Eu acho que é fazer uma lista dos temas de interesse e aí depois o Conrado vai organizar o que se aproxima, o que não se aproxima, o que é tema, o que é subtema. Ótimo. Para talvez na próxima a gente, não sei, ou talvez ele já chegue na próxima com alguma proposta, né? Tá bom, vou esboçar aqui. Tá bom, então. Beijo, amada. Obrigada. Que bom que você salvou aí.